Eu tive um dia a sorte, antes de entrar para os meios de comunicação, na verdade eu tinha trabalhado no grupo Estadão, trabalhei no Jornal da Tarde, eu tinha trabalhado na Editora Abril, na revista Veja, na revista Placar, em várias coleções da Abril, como preparador de texto, Teatro Vivo, Os Imortais da Literatura e Companhia Bela, eu trabalhei nisso tudo. E durante muito tempo eu trabalhei em jornal e na sala de aula, mas um belo dia, em 1980, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, os mais velhos vão se lembrar, o Walter Silva, o Pica-Pau, produtor musical, foi responsável pelo primeiro disco de Chico Buarque, Pedro Pedreiro, foi ele que convenceu o diretor da gravadora, da RGE, a gravar Chico Buarque, a gravar Pedro Pedreiro. Eu ouvia o Walter Silva desde moleque, ele formou minha cabeça musical com um programa antológico chamado O Picape do Pica-Pau. Ele era chamado de Pica-Pau porque ele tinha ele era o Pica-Pau, era olhar para ele e ver o Pica-Pau do desenho animado, não é? E em 1980 ele teve um infarto, né? E ele trabalhava na Rádio Excelsior, que hoje é a Rádio CBN. E eu mandei uma mensagem lá, um telegrama naquela época, né? Mandei um telegrama para ele desejando que se recuperasse logo e tal, não sei o quê. Eu me identifiquei, eu sou fulano, trabalho na escola tal. E no dia seguinte, quando eu chego para trabalhar, havia um recado dele para mim, né? Ele tinha recebido o telegrama e ligou para a escola, deixou um recado dizendo: ligue para mim, telefone tal, era o telefone da casa dele. Eu liguei, né? E conversamos, e ele me disse: venha aqui, eu quero conhecer você, venha me visitar e tal. E eu fui à casa dele, isso foi em 1980, e nós nos tornamos amigos até o fim da vida dele. E ele me apresentou tudo que ele tinha de secreto. Ele tinha a gravação da primeira audição pública de Garota de Ipanema. Ele estava lá no Rio de Janeiro, né? Depois ele vendeu tudo isso para Moreira Salles, lá, como é que chama? Instituto Moreira Salles, né? Ele estava, para variar, quase sempre sem dinheiro, duro, né? E precisou vender tudo, todo o acervo dele. Mas ele trabalhou com Elis Regina há muito tempo. A filha dele era secretária da Elis Regina quando Elis morreu, a Celina Silva. E no escritório do Walter, e por isso que eu estou contando tudo isso, no escritório do Walter havia uma foto antológica dele com a Elis pendurada no pescoço dele, né? E embaixo, eu não posso falar disso que eu fico emocionado, embaixo da foto havia uma frase impressa, né, numa faixa grande, com duas palavras: eu resisto. Eu resisto. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei impactado com aquela coisa, eu resisto. E eu acho que é isso, a gente tem... É a música de resistência, é a música que não é só de protesto, é a música, sobretudo, de resistência, e eu vou além da mera resistência política, a resistência contra o arbítrio político, a ditadura, ou seja lá o que for. É contra todas as ditaduras, né? A ditadura existencial, de um modelo existencial do qual o Butti fala muitíssimo bem nos seus textos, né? Desse modelão que nos é imposto. Nós somos obrigados a funcionar de certo modo. Se não funcionamos assim, estamos fora do padrão, não é? E esse modelo esse tom de resistência
para mim, vai além da resistência ao arbítrio político, o ditador de turno, o ditador de plantão, o general de plantão. Isso inclui a resistência a todos esses padrões, não é? Que, direta ou indiretamente, são políticos. Como dizia aquela personagem do filme Mimi, o Metalúrgico, da Lina Wertmüller, uma cineasta italiana, apesar do sobrenome Wertmüller, a Lina Wertmüller, que dirigiu filmes antológicos, né, nos anos 70, 80, um deles, Mimi, o Metalúrgico, com Giancarlo Giannini, que interpretava um operário que saía do sul da Itália e ia para o norte e tal, e lá ele se via no meio sindical e tal, e lá pelas tantas ele não se convencia da importância política das coisas, da função política de tudo, e há uma frase antológica nesse filme, alguém diz para ele, Mimi, né, você tem que pôr na cabeça que tudo que você faz é político, até comprar uma cueca é um ato político. Não é? E o Mimi olha com cara de espanto, né? Com cara de quem é tomado assim por uma grande notícia, uma grande novidade, e por aí vai. Então, eu digo isso porque enquadro nesse horizonte de músicas também as músicas de resistência ao modelo. Eu vou tocar para vocês uma canção, não sei se vocês conhecem, é dos anos 70, e é curta, dá para a gente ouvir até a canção inteira, chama-se O Trem dos Condenados. O Trem dos Condenados, composta por Marcos Vinícius, letra e música dele, cantada por ele, e eu vejo nessa canção um teor muito forte de resistência a muita coisa. Tomei o trem dos condenados que sempre partiu bastante adiantado, quase uma vida inteira na frente do trem dos comportados. Tomei o trem dos esquecidos, pela sorte grande nunca alcançada, mas que nunca dançaram conforme a música dos aplausos. Mas que nunca dançaram conforme a música dos aplausos. Lá fora o luar continua e as pessoas também continuam esperando a morte das coisas só pra poder tocá-las sem medo. Enquanto canta o mestre do vagão Joaquim de Souza Andrade ali adiante da escuridão. Enquanto canta o mestre do vagão Joaquim de Souza Andrade ali adiante da escuridão. Tomei o trem dos condenados que sempre partiu bastante adiantado, quase uma vida inteira na frente do trem dos comportados. Tomei o trem dos esquecidos, pela sorte grande nunca alcançada, mas que nunca dançaram conforme a música dos aplausos. Mas que nunca dançaram conforme a música dos aplausos. Lá fora o luar continua e as pessoas também continuam esperando a morte das coisas só pra poder tocá-las sem medo. Enquanto canta o mestre do vagão Joaquim de Souza Andrade ali adiante da escuridão. Enquanto canta o mestre do vagão Joaquim de Souza Andrade ali adiante da escuridão. Tomei o trem dos condenados que corre sempre, sempre, a toda hora, por dentro do túnel do tempo, nos subterrâneos da história. Em direção ao futuro vou indo, desse trem que avança ligeiro e bem certo, sem chegar a nenhuma estação de rádio, sem fazer nenhuma parada de sucesso. Sem chegar a nenhuma
estação de rádio, sem fazer nenhuma parada de sucesso. Como eu sempre digo na CBN, essa música poderia ser composta amanhã, não é? Porque ela tem 50 anos, ela é dos anos 70, de um selo, eu não sei se vocês vão lembrar, uma gravadora chamada Marcos Pereira, que durou pouco tempo, que lançou coisas antológicas, lançou, por exemplo, Cartola, finalmente, né? Cartola em disco, pela primeira vez, já idoso, né? Foi essa gravadora Marcos Pereira que deu voz ao Cartola, não é? O Pelão, estou lendo os lábios do Cocho aí, produzido pelo Botticelli, o Pelão, né? Foi ele o produtor dessa maravilha. E esse tipo de música, que é uma música de resistência, resistência ao modelão, resistência à parada de sucesso. É claro que essa música não fez sucesso, como muitas músicas de protesto e de resistência não fizeram sucesso. Esse tipo de música que passa quase no limbo, né? Pouca gente conhece, pouca gente sabe, né, da existência disso, compõe para mim, essencialmente, fundamentalmente, esse universo dessa música de resistência. Voltando um pouco no tempo, dando uma passeada muito rápida pela ditadura Vargas, uma coisa que a gente pode citar é a mistura entre a música de resistência e a música de adesão, né? Que isso é mais ou menos paralelo. No Brasil da ditadura militar de 64 aconteceu muito isso. Enquanto havia a música engajada socialmente, a música, entre aspas, de protesto, havia os Dom e Ravel da vida, com aquelas coisas, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, e por aí vai. Não é? Na ditadura Vargas, há o Zé Miguel estudou muito bem isso, escreveu muito sobre isso, há uma espécie de tentativa de regeneração do malandro, muitas músicas exaltam o fulano que trabalha, né? E, de certa forma, fazem uma espécie de limpeza da malandragem, né? Mas, ao mesmo tempo, existe a canção que se opõe a isso e que, de certa forma, resiste a isso. Né? Há uma controvérsia, por exemplo, sobre o bonde de São Januário. Zé Miguel deve conhecer isso, aliás, acho que até já escreveu sobre isso, porque é uma controvérsia na letra, se o bonde de São Januário leva mais um otário, leva mais um operário, né? E o filho do Ataúfo, que é um dos autores da canção, né? Ataúfo Alves e Wilson Batista, o filho do Ataúfo desmente isso, diz que a música sempre foi o bonde leva mais um operário, né? E não mais um otário. Parece que o otário é a invenção da torcida do Vasco, da torcida do Flamengo, porque São Januário é o bairro em que fica o estádio do Vasco, né? Então a torcida do Flamengo é que teria inventado essa história do otário, porque o bonde levava para o estádio do Vasco, e aí essa confusão entre a questão política do otário que vai trabalhar ou do operário que vai trabalhar. Pré-ditadura de 64, existem algumas manifestações já daquilo que pode ser música de protesto ou música de zombaria. O Juca Chaves fez algumas canções que fizeram muito sucesso, Dona Maria Tereza, né? Não sei se vocês se lembram, Dona Maria Tereza, diga seu Jango Goulart, lugar de feijão é na mesa, Lacerda é no outro lugar, né? Zombaria com o porta-aviões que o Brasil tinha comprado, um porta-aviões usado, mequetrefe, de segunda mão, o Minas Gerais. Brasil já vai à guerra, comprou porta-avião, né? Era uma esculhambação com o tal do porta-aviões, né?
E naquele período também, já nas manifestações dos Centros Populares de Cultura, há uma canção clássica, foi muito cantada no nosso tempo de adolescência e universidade, que era o Brasil subdesenvolvido, né? do Carlos Lira e do Chico de Assis, né? Melodia aliás, a música se chama O Subdesenvolvido, né? Que eu não sei se vocês conhecem, se vocês se lembram. Subdesenvolvido, subdesenvolvido, né? Era uma coisa que causava muita polêmica, porque havia aquela visão dos que diziam sim, é isso mesmo, ou aquela outra visão dos que diziam não, mas isso é uma espécie de capitulação ao modelo estrangeiro e tal, barará, barará. Até que, com isso para os nossos tempos, mais acho que tempos que muitos de nós vivemos, né? Com a ditadura de 64, a gente tem um leque vasto que vai desde as canções mais sutis, aquelas mais metaforizadas, né? Ou mais literárias, né? Pedro Pedreiro, por exemplo, que é o primeiro disco que o Chico Buarque grava, é um compacto simples, né? Com todo aquele trabalho belíssimo, trabalho de aliterações e tal, mas com um sentido muito forte do operário, do pedreiro que vive o seu cotidiano e que espera, 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 e aquela coisa da letra se assemelhar ao som de um trem, né, que já vem, que já vem, que já vem e que nunca vem, né, que não chega nunca, né? Até a coisa ir pegando fogo com Geraldo Vandré. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado ilustre aqui, o Celso Adolfo vai cantar um pedaço de uma canção do Vandré, conhecidíssima, e outras tantas. Outro dia eu estava revendo pela milésima vez o documentário do Chico Buarque, um artista brasileiro, e o Chico diz nesse documentário, quando ele fala de Sabiá, na época se dizia, foi o contraponto entre o Caminhando e o Sabiá, no festival lá do Rio de Janeiro. O Caminhando era uma canção tida, claro, como canção política, canção de protesto, né? Canção de resistência, e Sabiá como uma música alienada. Eu discordo até mandar parar dessa ideia, né, de que Sabiá era uma canção alienada, né? A letra, que é do Chico Buarque, a melodia é do Tom Jobim, a letra de Sabiá é absolutamente política, não é? Uma das tantíssimos textos inspirados, claro, na clássica Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Há muitas paródias, algumas delas absurdas, né? Eu gosto demais da do Murilo Mendes, né? Que se chama Canção do Exílio, né? Minha terra tem gaturamos, minha terra tem, como é que começa? Minha terra tem Palmeiras, assim mesmo, onde cantam gaturamos de Veneza, né? E por aí vai, os gaturamos de Veneza, não há gaturamos em Veneza, gaturão é uma ave tipicamente sul-americana, né? Então começa aquela exposição do ridículo do nosso nacionalismo meio brega, né? Onde cantam gaturamos de Veneza e por aí vai, né? Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda, né? Diz o Murilo Mendes nesse poema, né? Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Mas a letra de Sabiá, de Chico Buarque, para mim, na minha visão, né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar, foi lá e é ainda lá e tal. O Chico tinha já iniciado uma viagem de exílio, de autoexílio, e nessa letra ele, na minha visão, expressa
o sentimento de perda de um país que, né, cadê, né? Eu acho que é uma letra absolutamente política que se afasta desse modelo na época. Havia uma verdadeira ira, né, contra Sabiá, e a coisa de achar que a música que tinha que vencer era necessariamente caminhando, e existe até uma passagem naquela série da Globo, aquela minissérie da Globo, Anos Rebeldes, aquele casal que não dava certo, vivido pelo Gabus Mendes e pela Malu Mader, não é? Que, embora fosse na série, filha de um ativista, era meio reticente e o namorado era absolutamente engajado, e há uma discussão eterna sobre tantas coisas, por exemplo, sobre essas duas músicas, né? Sabiá e Caminhando, e ela dizendo que Sabiá era muito melhor que Caminhando, e ele dizendo que não, o que é isso e tal, até que num dos capítulos finais, numa das eternas discussões entre eles, ele vira para ela e diz: e você tem razão, Sabiá é muito melhor. O Caminhando, embora seja uma canção muito forte, é melodicamente pobre, ela tem 2 acordes, né? Ela fica naquela coisa, Celso Adolfo pode falar melhor do que eu, né? Ela tem aquela letra contundente, barroca, absolutamente barroca, como muita coisa que o Vandré fez. O Vandré era paraibano e tinha uma escrita. Há um disco dele antológico de 68, chamado Canto Geral, um disco que passou, entre aspas, batido pela censura. A censura já estava com as garras afiadas, e o disco todinho é político, uma canção mais política do que a outra, né? É A Volta do Cipó de Aroeira, No Lombo de Quem Mandou Dar, é aquela canção que fala do sou chofer de caminhão, eu já fui até soldado, hoje muito mais amado, sou chofer de caminhão, genial, né? E nesse disco, Canto Geral, a contracapa do disco é escrita pelo Geraldo Vandré. É um texto muito bonito, absolutamente bonito, muito bem escrito, e barroco até mandar parar, com aquelas coisas todas, né, daquela sintaxe rebuscada, Disparada, né, que é uma canção conhecidíssima, melodia do Theo de Barros, né? As pessoas gostam de atribuir as canções no Brasil a uma pessoa só, todo mundo. Quem compôs Disparada? Geraldo Vandré. Não. Theo de Barros e Geraldo Vandré. A melodia de Disparada é de Theo de Barros, que é um dos integrantes do Quarteto Novo, né? A letra é de Geraldo Vandré, e é uma letra extensa, absolutamente extensa, com construções linguísticas entre aspas, inusitadas, né, na música brasileira, ou de quem comigo houvesse, né, um uso, digamos, erudito, né, do verbo haver e tal, e Disparada e Caminhando e Sabiá, que, na minha visão, como eu já disse, Sabiá era uma canção política, como Caminhando também, com tons completamente diferentes, né? O Caminhando é uma coisa epidérmica, uma letra visceral, né? Visceral, e Sabiá, uma letra recheada de encantos melódicos e de encantos de texto, né? A gente podia pedir para o Celso Adolfo cantar um pedaço eu quero comentar uma coisa com vocês, uma coisa linguística da letra de Caminhando. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão.
e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é que é auxílio luxuoso, né? O resto é conversa. Maravilha. Olha, essa parte da letra que diz assim: há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Se a gente pegar todos esses sites de letras de música que há por aí, a gente sempre vai encontrar essa passagem com esse A de há soldados, esse A como sendo o A do verbo haver, né? Há soldados, existem soldados armados, amados ou não, e por aí vai, né? Quando, na verdade, não é isso. Esse A que vem antes de soldados é uma preposição, é a preposição a, né? A esses soldados, a soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam a eles. É um reforço, isso é uma construção que o Wisnik conhece muitíssimo bem, barroca até mandar parar, né? Com aquela, Vieira faz isso 1 trilhão de vezes, né? Que é aquela coisa de inverter e retomar pelo pronome, né? Esse lhes, que é, sintaticamente falando, é um objeto indireto, repete e reforça aquele a soldados armados, ou seja, ensinam a esses soldados armados ou não, quase todos, né? Ensinam a eles, né? A esses soldados ensinam a eles aquela construção de reforço que me parece, e é assim, porque já tive confirmação disso a partir do próprio Vandré e por aí vai, né? Que essa sempre foi uma pergunta que eu quis fazer e consegui fazer chegar e tal, reforça muito mais o tom da mensagem, né? Que a esses soldados lhes ensinam, né? Uma antiga lição. Essa letra é absolutamente epidérmica, é tudo dito ali, 2 mais 2 igual a 4, diferentemente de Sabiá. Pascoal, posso fazer um breve comentário sobre essa música do Caminhando? Sim, que é uma coisa claro. que tem muita falta hoje em dia. Além de ser uma música de protesto, que virou um hino de resistência, Sim. É uma música de esperança. Eu acho que essa é a grande diferença em relação a Sabiá. Sabiá é uma música belíssima, mas ela não empolga, não tem o seguinte. E essa do Vandré, ela mobiliza aquele negócio que escapa e faz a hora. Né? Eu acho que ela é uma convocação. Hoje no Brasil nós não temos mais isso, não tem música de esperança. É uma convocação, né? É uma convocação. Isso, uma convocação. Eu gosto muito do desconhecido. Eu não gosto do que faz sucesso. Eu gosto do que, né? Por exemplo, Sidney Miller. Vocês se lembram de Sidney Miller? Sim. Sim. Pois é, para quê? Né? Lembram-se disso? A Estrada e o Violeiro. Sidney Miller andou pelos anos 60, pelos anos 70, foi gravado por algumas pessoas, o MPB4 tem
uma gravação muito bonita de Pois é Pra Quê, uma gravação antológica. O Carcará, estamos nos anos 60, não podemos esquecer que Carcará tem de permeio a missa agrária, né, que pouca gente lembra, né, que quando a Bethânia... É bom lembrar o show Opinião, né, que havia no Rio de Janeiro, era a Nara Leão que fazia o show, né, que era a personagem principal. A Nara Leão ficou doente ou alguma coisa assim, e a Bethânia caiu lá, né, e explodiu, né, explodiu. Uma interpretação absolutamente visceral, forte, de Carcará, com Carcará é de João do Vale e José Cândido, né? Mas há a música incidental, que é a Missa Agrária, que é de Carlos Lira e Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri é um autor que precisa ser lembrado, precisa ser conhecido. Todo mundo se lembra dele como artista de teatro, como autor, como dramaturgo, como ator, como diretor, né, em obras antológicas. Eles não usam black tie e tal, e depois para frente, por exemplo, Castro Alves Pede Passagem, que é um negócio bonito demais, né, muito bonito, uma obra que poderia ser, agora, pós-pandemia, uma obra que poderia ser tranquilamente remontada, né? Mas o Guarnieri fez parte de uma turma do Teatro de Arena, né? Ele, o Boal, Augusto Boal, uma turma que recontou, né? Arena contra Zumbi, que muita gente na época dizia Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, né? E disso saíam músicas antológicas, por exemplo, O Menino das Laranjas, que é do Edu Lobo e do Guarnieri, né? Marta Saré, que é do Edu Lobo e do Guarnieri. Acho que isso vale ser citado, vale ser lembrado, né? E tantas outras que saíram de lá. Lembro, nesse disco, que eu recomendo, ele está disponível na internet inteirinho, na sequência, o Canto Geral, do Geraldo Vandré, com a participação do Trio Maraiá, né? Um dos integrantes do Trio Maraiá é o Wilton Ascioli. O Wilton Ascioli é parceiro do Vandré em algumas das canções do disco, né? São textos preciosos, eu recomendo, vale a pena ouvir e prestar muita atenção nas letras, nas composições, e ver como o Vandré avança nessa questão, uma questão agrária, inclusive, né? Ele fala muito do campo, da terra, né? Da terra que tinha que ser dividida, a terra, há conceitos de distribuição de terra, de reforma agrária, e por aí vai nessa canção, nessas canções do Vandré. Lembro também um letrista muito importante da música brasileira, já nos anos 70, Paulo César Pinheiro, que escreveu pelo menos 3 letras, escreveu muitas, né? O Paulo César tem mais de 1.500 canções, mas eu me lembro de pelo menos 3 que eu separei aqui, muito importantes nessa linha da resistência. Uma é Cordilheira, que é um negócio impressionante, tem muito a ver com aquela canção, O Trem dos Condenados. Essa canção de resistência existencial, não sei se vocês se lembram dessa música, fez muito sucesso com a Simone, foi muito tocada com a Simone. Eu lembro Mordaça, né, com parceria com o Eduardo Gudim, né? E lembro, sobretudo, Pesadelo, né, que a música de protesto no Brasil sempre foi tão associada a Chico Buarque, que se a gente perguntar por aí quem compôs Pesadelo, né, quando o muro separa uma ponte une, né, você vem, me agarra, ele vem, me solta, e por aí vai, você me prende vivo, eu escapo morto. Se a gente perguntar por aí quem compôs Pesadelo, 99% das pessoas vão dizer Chico Buarque.
A melodia de Pesadelo é do Tapajós, do Maurício Tapajós, e a letra é do Paulo César Pinheiro, que, veja só, no último disco do Renato Braz, acho que ele estava com uma premonição dos infernos, e em 18 foi gravado o disco, né? Arrancados da Terra, esse é o nome do disco, né? Como é que é? Levantados do Chão, não é Arrancados. Arrancados da Terra é o livro do Lira, eu tô misturando as bolas aqui. Levantados do Chão. Arrancados da Terra é o último livro do Lira Neto, do nosso querido Lira Neto. E esse Levantados do Chão, nesse disco, o Renato Braz tem duas premonições, porque ele grava Pesadelo lindamente e grava Cálice, né? Ele consegue reunir na gravação de Cálice Chico Buarque, Milton Nascimento e muito mais gente, né? São duas obras-primas que estão nesse disco do Renato Braz, né? Pesadelo é uma canção muito importante dessa época, 72, e o Paulo César me disse, eu perguntei para ele uma vez, mas como é que passou isso pela censura, né? Porque Pesadelo, os milicos, né? Como é que vocês fizeram para passar? Porque tinha que mandar a letra, né? Não havia como gravar alguma coisa sem mandar a letra e receber o sinal verde da censura. E aí o Paulo César me disse o seguinte, que o saco já tinha explodido, né? De letra proibida, tal, não sei o quê. A gravadora tinha que mandar as canções de um disco meloso de alguém lá, não lembro quem, e mandou essas letras todas empilhadas, né, com eu te amo, você é isso na minha vida, não sei o que e tal, barará, barará, e no meio daquele pacote foi Pesadelo, né? Então, eles imaginam que o censor tenha lido a primeira, você é isso, você é aquilo, você é a luz da minha vida, não sei o que lá, pum, aprovado. Segunda, papapá, papapá, lá pelas tantas, estava lá o Pesadelo, ninguém leu, poft, né? Aprovado, liberado. E aí o MPB4 gravou com um arranjo antológico do Magro Vagabe, que era um dos integrantes do MPB4, e o arranjador vocal, um sujeito brilhante, morreu recentemente, né? O Magro faz um arranjo que é o arranjo dele tem tudo a ver com o clima, aliás, o Magro é o arranjador de Roda Viva, né, da música Roda Viva do Chico Buarque, que conta com a participação do MPB4 e tem no arranjo, na base do arranjo, a mesma ideia que ele leva para Pesadelo, né, que é um absurdo, aquela coisa absolutamente forte, crescente e que envolve, né, a letra de tal modo que... Né, e ela contém algumas passagens que, para quem não viveu aquilo, podem ser enigmáticas. Vamos por aí, eu e meu cachorro, que muita gente acha que o cachorro era o cachorro mesmo, né? O cachorro levado pela guia, né? Não, o cachorro era o termo que se usava na época da ditadura. Cachorro era o camarada que acompanhava o fulano que era o perseguido, que era o investigado, que era o observado, né? Esse era o cachorro, né? Vamos por aí, eu e meu cachorro, olha isso, olha aquilo outro. Quero lembrar algumas coisas que apareceram meio rapidamente, o Sérgio Sampaio, eu quero botar meu bloco na rua, né? Recentemente foi descoberta uma canção do Sérgio Sampaio, proibida pela ditadura, uma canção que ninguém gravou, que a Elis Regina ia gravar, saiu até matéria sobre isso, né? O Sérgio foi também vetado, perseguido. Gonzaga Júnior, que fez muita coisa nesse território, o comportamento geral foi uma paulada que saiu ninguém sabe como, e era uma canção explícita, não tinha metáfora, era aquela letra dura, nua e crua, exposta, explícita. Você tem que notar que não tem mais tutu e dizer tudo tem melhorado, deve sempre rezar pelo bem do patrão e dizer muito obrigado, não sei o quê, não sei o quê.
E a canção, quando saiu, obviamente, foi proibida, porque acontecia isso, né? Aconteciam esses vacilos. Isso aconteceu com Apesar de Você. A ditadura era extremamente burra, a ditadura não percebia as metáforas, né? Então, Apesar de Você saiu, foi um baita de um sucesso, no que se pode chamar de sucesso naquela época, tocou demais em rádio e parou de tocar, porque aquele ciclo, né, e tal, até que alguém avisou lá para um milico qualquer, essa letra aí não é para uma mulher, não, né? Apesar de Você, amanhã de ser outro dia, você aí é outra coisa, né? Esse você aí é outro, né? E aí a ditadura tinha essas coisas ridículas de proibir a música depois de meses que ela tinha saído, né? Tamanho era o ridículo da coisa, né? Chico Buarque escreveu várias e várias, a gente pode depois, nas conversas todas, a gente pode citar. Tem a fase do Chico de pseudônimo, né? Quando ele ficou de saco cheio, não conseguia mais liberar nada, ele era vetado previamente, chegava lá, Chico Buarque já era vetado, então ele criou o Julinho da Adelaide e o Leonel Paiva. Todo mundo se lembra do Julinho da Adelaide, mas não se lembra do Leonel Paiva, que eram parceiros, né? Naquela canção que fala do Você Não Gosta de Mim, mas Sua Filha Gosta, que dizem se deve a uma entrevista da Amália Lucy, filha do Geisel, né? Que disse numa entrevista que gostava do Chico Buarque, vê se pode. Né? O que você faz nas suas horas vagas? Você faz o quê? Eu gosto de teatro, gosto de não sei o quê, gosto de música. Ninguém conseguia falar com o Geisel, eu falava com a filha dele, né? E aí, de quem que você gosta no teatro, tal? De quem que você gosta na música? Eu gosto do Chico Buarque. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, né? E aquela contundente Acorda Amor, que é também dessa leva do Julinho da Adelaide, do Leonel Paiva, que tem alguns versos antológicos que explicitam essa coisa, né? Depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer, acorda amor. Depois de um ano eu não vindo é porque, né? Põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Taiguara foi censuradíssimo, né? Censuradíssimo. A obra do Taiguara foi destruída pela censura e com requintes de crueldade, né? Há um disco dele antológico chamado Imira, Taíra e Pi, que é tido hoje como um disco absolutamente cult, né? Gravado em 76. Ele reuniu Deus e o Mundo ali, Hermeto Pascoal, Nivaldo Ornelas, Wagner Tiso. O time ali é de primeiríssimo. As canções são belíssimas, né? Terra das Palmeiras, que é outra referência à canção do exílio, né? Público, é uma canção antológica que está nesse disco, né? Situação e outras tantas. O disco saiu e foi recolhido imediatamente, né? O Tom Zé teve muita coisa, né? O nosso querido Zé Miguel, que é parceiro dele, sabe muito bem, né? Tom Zé escreveu algumas canções que a Gravata, né? Que eu não sei como é que passou naquela época. Você se lembra da Gravata, Zé Miguel? Não? Não, a Gravata é uma canção antológica, né? Antológica. E mais... Bom, temos o Vitor Martins, né? Eu disse aqui no começo, antes de começarmos, no pré-papo aqui, o Carlos Melo, que está nos vendo aqui, que foi meu aluno, o Carlos Melo diz que mudou a vida dele uma análise que eu fiz na sala de aula da música Cartomante, de Ivan Lins e Vitor Martins. O Vitor escreveu muitas letras engajadas nessa questão, e o Vitor me diz que cada vez era uma ida a Brasília, um chá de cadeira,
esperando, e depois umas conversas horríveis com os censores, né? E tendo que inventar histórias para conseguir driblar os caras e conseguir aprovar as letras. Quero lembrar uma canção de Macalé e Torquato Neto, chamada Let's Play That, uma canção que está num disco primoroso do Macalé, de 72 ou 73, um disco que ele fez com ele e mais 2 músicos, o Lenny Gordon, que tocava violão, guitarra, baixo elétrico, e o Tutti Moreno na bateria. O disco é violão, baixo e bateria. O Lenny tocando baixo, o Macalé tocando violão e o Tutti Moreno tocando bateria. O disco é primoroso, há algumas obras-primas ali, e uma delas é Let's Play That, que começa com referência a Drummond. Quando eu nasci, um anjo torto veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito doido, com asas de avião. E eis que o anjo me disse, apertando a minha mão, entre um sorriso de dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Esse coro dos contentes que permeia muita coisa na literatura. Eu me lembro do Cortázar, naquele antológico conto dele, A Autoestrada do Sul. Ele faz tanta referência a essa ideia da felicidade avícola do casal X, né? A resignação bovina de não sei quem, e essa coisa do coro dos contentes. Mais recente, um pouco depois, né, a gente tem o Belchior com algumas canções de resistência existencial. Eu lembro A Palo Seco e Hora do Almoço, que são 2 canções antológicas, né, que vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente ouvir. Eu lembro aquela antológica construção dele, Por Força do Meu Destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues, né? Desesperadamente eu grito em português: tenho 25 anos de sonho, né? De sangue e de América do Sul. Por força do meu destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues, né? E depois o rock brasileiro, que fez o diabo, né? Os Titãs, com canções antológicas, né? Polícia, Comida, Capitalismo Selvagem, e tantas coisas. Mas aí eu mesmo me faço uma pergunta, que o Chico Buarque responde do jeito dele no documentário dele. Ele diz que já nos idos tempos, as pessoas que se interessavam pelo trabalho deles eram as pessoas que já sabiam daquilo que eles tinham para dizer, né? Pessoas que não precisavam ser convencidas de nada porque já sabiam, né? E essa é uma coisa que eu me pergunto sempre, né? Essas músicas todas servem mais como um consolo para a gente, um deleite, né? Como um encantamento, ou elas vão além disso e elas alcançam, e elas promovem mudanças, elas tocam as pessoas e as fazem enxergar uma outra realidade, ou as fazem enxergar a realidade de um outro jeito. Eu não tenho a resposta, não, mas eu queria fazer um comentário que você falou aí, para não esquecer. Você citou um parceiro do Vandré, Hilton Ascioli, né, que eu conheci muito bem, de quem fui amigo e tal. E ele foi o autor da música do jingle, né, da campanha do Lula em 1989, Nasce uma Estrela, né, o Lula lá e tal. Essa é uma música que ficou, né, e está aí até hoje. Cada campanha do Lula volta de novo essa música, né, virou um hino, né. E o Hilton Ascioli não é reconhecido como um grande compositor, né, mas ele fez uma música que ficou, que era uma música de campanha, de 89. Hoje,
a gente não tem mais uma canção, seja de protesto ou não, que empolgue assim. Eu não quero aqui fazer nenhum saudosismo, isso talvez tenha a ver com a forma poética que talvez tenha migrado. Eu não sei responder a isso, mas é conhecida aquela história de que a canção morreu, a forma canção. Eu já vi o Zé Miguel falando disso com o Arthur Nestrovsky, Chico Buarque fez menção a isso, e talvez tenha sido o primeiro. E eu queria te perguntar se você sente essa falta. Se você. Veja bem, não é uma manifestação de saudosismo, não tem nada a ver com isso. Agora nós temos tido, por exemplo, nas redes sociais, canções abertamente comprometidas com causas, como a demarcação das terras indígenas, o protesto contra o marco temporal, o Chico César lidera umas coisas assim e tem um efeito muito forte, mas é uma outra forma. Um tempo atrás, vinha da música certas balizas, como as tendências estudantis, elas chamavam caminhando, se chamavam refazendo, e hoje é uma outra coisa. Eu queria te perguntar assim, como você vê isso, se tem a ver o que eu estou perguntando, se esse negócio de música de protesto, que um pouco foi para os Racionais, mas depois sai de cena, pelo menos sai do destaque. Isso não é uma maneira que assim a fábrica estaria encerrada? É uma pergunta que eu te deixo. Eu mesmo, né, posso dizer por mim que não conheço suficientemente o que anda sendo feito hoje para julgar com isenção. Existe muita canção, muita música de protesto feita hoje em dia. Os rappers estão aí para não deixar a gente mentir, mas eles fazem essa canção que a gente se acostumou a ouvir lá para trás, eles têm essa complexidade melódica, né? Não sei, tenho minhas dúvidas. O texto deles, muitas vezes, é quase falado, né? Nós canto falamos como quem... Não é, Zé Miguel? Nós canto falamos, né? Se bem que lá na letra do Caetano tem outra conotação isso, mas essas canções são quase ditas, né? Elas são... Pega lá o Gabriel Pensador, pega o MV Bill e mais o Emicida e mais um monte de gente que faz isso. As letras são contundentes, absolutamente contundentes, são fortes, são explícitas quase sempre, não é? Mas esse lado da canção, esse lado, né? Você imagina, Ponteio, né? Melodia de Edu Lobo e letra de Capinã, né? Aquilo é um tratado, né? Com o do Capinã, né? Uma letra do Capinã, uma letra antológica, com uma melodia do Edu Lobo, que é um negócio, né? Impressionante. Eu tenho um pouco de receio de ser categórico nesse tipo de coisa e dizer, não acontece mais, a fábrica acabou. Eu não sei se tenho conhecimento suficiente para dizer isso. Daquilo que eu sei, como diria uma canção do Ivan Lins e do Vitor Martins, daquilo que eu sei, é outra conversa, é outro modelo, é outra fábrica, é uma fábrica diferente que anda que tem uma linha de montagem diferente.
penso eu, sinto assim, mas tenho medo de errar. Você citou aí duas canções, acho, o Demarcação Já falou direto ou indiretamente, falou da canção da Amazônia, que se chama Canção para a Amazônia. As duas têm letra do queridíssimo Carlos Renaud. O Demarcação Já, se não me engano, a melodia do Chico César, se não me engano, e o Canção para a Amazônia, a melodia é do Nando Reis. O Carlos Renaud, que é um jornalista, letrista de mão cheia, foi jornalista, não é faz tempo, letrista que se dedica, o Zé Miguel conhece bem o Renaud, um letrista que se dedica magistralmente ao trabalho dele, é uma coisa impressionante o que ele trabalha, e eu tenho o prazer, a honra de partilhar um pouco desse trabalho, porque eu tenho muita interlocução com ele vira e mexe, estou escrevendo uma letra assim, assim, o que você acha e tal, babá, me faz lá algumas perguntas. No último vídeo, lá, o Canção para a Amazônia, eu estou até nos créditos, ele teve essa gentileza de me colocar lá nos agradecimentos. As letras do Renaud elas têm muita poesia, elas têm uma mistura de abordagem da realidade, mas com um trabalho. Eu penso naquele poema do Bilac, do E Lima e Sofre Sua, porque o Renaud é isso, ele vai, e depura, e tem muita criatividade na poesia dele, na poesia de protesto, na poesia de contestação, né? Nessa poesia que mostra tudo isso que está acontecendo no Brasil com jogos de palavras, com metáforas e sem metáforas, né? Ele alterna isso, faz isso com muito talento. Eu acho que é um trabalho que tem que ser visto. E há outras coisas dele, né? Por exemplo, Ecos do Ão, que é uma letra dele lindíssima, melodia do Lenine, não é? Que é um absurdo, porque ele pega uma coisa típica da língua portuguesa, que é o ão, que é esse ditongo nasal que só nós temos, né? Que espanhol não consegue pronunciar, que inglês não consegue pronunciar, que francês não consegue pronunciar, que italiano não consegue pronunciar, né? O Papa, o outro, não esse, o outro lá, veio ao Brasil, pegou o negócio e disse: este é o pau de Cristo, né? O pau de Cristo, você imagina. O Papa, né, tentando dizer que é o pão de Cristo, diz que é o pau de Cristo, que é a própria. Eu sou ítalo-brasileiro, eu nasci, como você disse, Eugênio, no começo, eu passei um tempo da minha vida na Itália, eu tenho casa na Itália, eu vou à Itália, estudei na Itália, morei na Itália. Eu tenho 2 sobrinhos que nasceram lá, filhos da minha irmã, que mora lá, né? Desde 73. Os meus sobrinhos entendem português, se arriscam a falar português, mas não tem jeito de fazê-los quando a hora de dizer pão, né? Eles se negam a dizer porque eles sabem que não sabem e não conseguem, né? E eles ficam com aquele sorriso tímido, né? De quem eu não vou dizer porque vai ser ridículo dizer pau, Falcao, o Falcão. Mas o Renaud pega esse detalhe fonético, né, da nossa língua, que é um detalhe da nossa realidade, né, e transforma esse ão, ecos do ão, ele transforma isso, ele faz uma leitura incrível da nossa realidade e vai construindo tudo a partir desse ão, para depois perguntar, será que a gente não tem uma coisa, né, nossa, uma saída nossa, como esse ão, para resolver essa desgraça, né, essa coisa amaldiçoada? Então, acho que a obra do Renaud, no tocante à letra, ela tem que ser vista. E eu acho até que, quando a gente pega esses vídeos e ouve, né, o Demarcação Já, eu sinto
Zé Miguel, me ajude. Eu sinto uma coisa grandiosa por trás, uma melodia, um arranjo bonito para chuchu. É uma coisa moderna, porque antigamente não havia isso, o clipe, né? Então entra todo mundo cantando e com imagens e tal. Isso tem Acho que isso pode ser talvez, não sei, uma exceção, ou uma ilha, ou sei lá, alguma coisa assim. Vale a pena observar. O que me encantou desde sempre, e quando eu fui seu aluno, isso explodiu, né? É a metáfora. Né? É aquilo que, naquela canção que, se não me engano, o Caetano fez para o Chico gravar, chamado Festa Modesta, né? Tudo aquilo que o malandro pronuncia e que o otário silencia passa pela fresta da cesta e resta a vida. Né? Essa coisa da metáfora, essa coisa de recorrer à música e para ajudar a explicar, né, é tão forte, isso ficou tão forte em mim, que eu vou fazer um comentário aqui, depois eu volto para a minha questão. Essa semana eu ganhei uma parte da minha vida explicando essa loucura que se passa no Brasil, enfim, essa coisa toda. E a semana me perguntaram da relação do Bolsonaro com o Centrão, do Centrão com o Bolsonaro, como que o Centrão ia aproveitar. E, Pasquale, o que me veio à cabeça, que talvez não fosse adequado, foi aquela grande canção, daquele dueto do Chico com a Bethânia, chamado Sem Fantasia. Né? Vem, meu menino vadio, que da noite para o dia você não vai crescer, mas vem sem fantasia, que da noite para o dia você não vai crescer. E aquela frase, olha para o Centrão cantando com o Bolsonaro, vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero todo meu. Né? Quer dizer, recorrer à música, recorrer à canção, mesmo quando ela não seja feita exatamente para isso, me parece um recurso tão extraordinário que a gente aprendeu com essa leva de compositores que nós tivemos. Né? O que eu tinha na década de 70? Eu tinha um rádio e os compositores da década de 1970, quando eu era criança. Isso foi muito importante. Bom, mas eu queria... dentro dessa coisa da metáfora, só para seguir adiante, você citou Cartomante, que a metáfora é vivíssima, mas tem uma outra do Ivan Lins e do Vitor Martins, interpretada pela Elis, que é de rasgar o coração, chamada Aos Nossos Filhos. É de matar. Aquilo é impressionante. Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço, os dias eram assim. Né? Veja, diz tudo, sem deixar explícito nada. Né? Não é epidérmico, como você fala, mas é visceral. Isso é extraordinário na música. A música traz isso para a gente. E, às vezes, não tem um alvo nítido, não é o governo, não são os militares, mas é a vida. Né? O Tom Zé, que você citou, talvez seja um dos versos mais bonitos da música brasileira, né? Quando eu vi que o Largo dos Aflitos não era bastante largo para caber minha aflição, eu fui morar na Estação da Luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Isso é cacete, isso aí. Isso aí é para emoldurar e colocar no... Isso é maravilhoso. Olha o que a música faz. E só para trazer para tempo presente... Bom, o epidérmico, você citou os Titãs. O mais epidérmico dos Titãs é Nome aos Bois. Já começa pelo título, né? Mas, para trazer a tempo presente, tem uma que é extraordinária, que certamente você conhece, que é do Zé Cabaleiro, gravado com um Chorão, chamado O Desejo. O desejo. Então, enfim, é essa a nossa riqueza. Esse é o Brasil, que precisa saber incorporar o resto, que precisa saber trazer o resto. Sabe o Trem dos Condenados, que eu toquei? Eu enfrentei muito isso na minha vida de professor, porque eu nunca participei do modelo, né? Eu sempre andei na contramão, a minha aula de língua era sempre calcada no texto, e sempre calcada nos clássicos, claro, lógico, tinha que mostrar os clássicos, mas calcada também e, sobretudo, nos modernos. E nos modernos, sobretudo, na canção popular, na letra da canção popular. E muitas vezes eu ouvi aluno reclamando
dizendo que aquilo não era aula, que aquilo era viagem, né? Até que um dia aconteceu uma coisa impressionante comigo. Eu estava andando perto do Largo Ana Rosa, da estação Ana Rosa, e eu vi alguém me chamar. Aí era um rapaz, era um aluno, que me disse o seguinte: lembra que um dia você estava explicando a letra de Sampa e fazendo todas aquelas análises e relacionando tudo, que Sampa é um negócio que não... Né? Dá para ficar 5 dias falando de Sampa e não acaba, né? E eu protestei, eu gritei, dizendo que você estava enrolando, que aquilo não era aula. E você ficou furioso. Eu raramente ficava furioso, mas naquele dia eu fiquei, e eu me lembrava do episódio porque eu tinha ficado furioso, eu tinha perdido a linha, né? Aí ele disse: era eu quero te pedir desculpas, porque eu acabei de fazer o vestibular da PUC e o texto base da prova da PUC foi Sampa. E muitas das questões que estavam na prova, você estava discutindo lá e eu não dei bola, eu enchi seu saco, em vez de entender que aquilo... Né? Você estava dizendo ali coisas importantes e tal, e eu perdi isso, mas eu faço questão de dizer isso. E eu falei para ele: olha, meu filho, você virou homem, né? Você virou gente grande, isso é você está salvo, a sua vida está salva, porque esse gesto de pedir desculpas e de reconhecer e tal, você agora, isso aqui é como é que fala? É um rito de passagem, né? Você, né, virou uma chave. E isso, Carlos, eu sempre fiz na minha vida, não só na sala de aula, mas também nos programas de rádio. Eu comecei na Rádio Cultura, depois fui para a TV Cultura e fiz as duas coisas simultaneamente. Eu sempre achei que o texto só pode ser discutido abrindo todas as janelas que o texto permite abrir, a tal da conversa entre aquele texto e todos os textos que eu deveria ou poderia ter lido, que deverei e poderei ler para me relacionar com aquele, né? E eu sempre fiz isso, e não vejo outro jeito de ensinar língua e literatura sem ser assim, né? A gente vai abrindo janelas. Às vezes a gente não consegue nem fechar as janelas, mas é isso, é o que diz o Gil na canção Metáfora, né? Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta deslata, pode estar querendo dizer o incontível, né? Que é a tradução mais absurda que eu já vi desse processo, né? A gente poderia citar aqui o Carteiro e o Poeta, lá pelas tantas, quando o personagem Neruda e o personagem Carteiro, Postino, quando eles se encantam lá pela construção da metáfora e tal. Continuo fazendo isso na Rádio CBN, fiz muito isso nos meus textos, na Folha de São Paulo, fui colunista da Folha por quase 3 décadas. A música ajuda, sim, a música tem um território imenso para a gente explorar. Então, eu queria contar uma história que aconteceu comigo e que eu não sabia, descobri isso depois. Em 2003, eu ouvi pela primeira vez a música Menina Manhã de Manhã, do Tom Zé e do Perna. E eu ouvi essa música e ouvi num disco do Tom Zé, que foi o Estudando Samba, um disco de 75. Essa música já estava também num disco anterior dele, de 72, que chama-se O Caso é Chorar. Mas eu ouvi de sopetão, assim, eu não conhecia esse disco. E eu ouvi quando eu estava selecionando músicas para gravar um disco, Iaiá, e quando eu ouvi essa música, o que me pegou imediatamente era o medo da felicidade, né? O susto, o quanto é difícil caber a ideia da felicidade. Isso olhando no meu repertório pessoal, com meus cromossomas católicos culpados e tudo mais que a gente tem ali,
essa coisa de você entender o peso da felicidade que desaba sobre os homens, que isso mete medo e tudo mais. Eu ouvi essa música e ela pegou direto em mim assim. E eu não fazia a mínima ideia de que essa música, quando foi composta, não era absolutamente a função dela era outra. Essa música foi composta como mesmo um falar camuflado, igual o Tom Zé fala. Ele estava falando camuflado, usando uma ironia acusatória contra a ditadura que pregava um Brasil feliz, ame-o ou deixe, né? E ali, então, vinha essa música totalmente irônica e acusatória. Então, a música foi parar em 2003, completamente fora daquele momento da ditadura, livre para outra leitura. E hoje, a gente, depois de saber isso, e pensando sobre isso, e vivendo o que a gente está vivendo hoje, a música ela agora tem duas vias, né? Então é legal isso não é uma pergunta, mas é uma conversa, no sentido de dizer que, ao mesmo tempo que o compositor ele cria uma obra que tem ali naquele momento um falar direto com aquele momento histórico, com aquilo que está sendo vivido e aquilo que ele quer mostrar, ao mesmo tempo essa canção, essa obra, esse livro, esse conto, esse poema, o que for que ali foi feito com uma intenção, é independente, é uma coisa livre, que vai dialogar com outros momentos, com outras referências e vai ter outros sentidos. É um pouco, nesse caso, junta com o que o Carlos fez nesse sentido, né? Da leitura, às vezes, absolutamente descolada daquilo que foi o objetivo daquela obra. Então é só por isso, assim, estou contando uma passagem aqui, um pouco para ver se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre essa independência, né? Isso aí me lembrou, poderia falar muito sobre isso, que é maravilhoso, me lembrou 3 coisas. Uma vez, eu dei um fora medonho no programa, no Nossa Língua Portuguesa, porque eu estava conversando entrevistando o Chico César, e atribuí a ele uma coisa que essas coisas eu não costumo errar, porque eu estudo muito a questão da autoria, né? Eu fico fulo da vida com isso, né? Aí atribuí a ele a autoria de uma canção que ele gravou, mas que era do Djavan, né? Mas que ele gravou de um jeito tal que tinha virado dele, né? Era autoral. E ele mesmo, na hora, disse, não, mas a canção não é minha, né? E eu sabia que não era, mas eu fui tão levado pela coisa, né? Mas eu vou citar, além dessa, vou citar 2 coisas. O Cantador, né? De Dori Caymmi e Nelson Motta. O Dori Caymmi, que todo mundo sabe, é um sujeito brilhante, 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 é tão brilhante quanto o brilhantismo dele é tão grande quanto a liberdade da língua dele, né? Porque ele não mede, ele fala e pronto. E ele diz que não gostava do que foi feito com a música O Cantador, né? Com a Elis Regina. Ele cita até o arranjador, depois quem quiser vai atrás e descobre e tal, que ele achava e ficava fulo de ver aquilo, né? Porque essa canção tinha virado uma coisa, cantador, só sei cantar, aquela coisa e tal, bababá, bababá. E quando ele grava, alguns anos depois, né, uma gravação antológica, né, ele dá à canção o tom que ele acha que a canção tem, né, num outro timbre de voz, aquela voz dele, num outro tom do arranjo. Mas a canção que mais entra nisso, Mônica e Teco, é Asa Branca, que a gente sempre conheceu como uma canção com sanfona e tal, todo mundo cantando daquele jeito, até que o Caetano Veloso gravou isso naquele disco antológico dele, né? O primeiro dos 2 discos que ele grava na Inglaterra, no tempo de exílio, né? Lá na Inglaterra. O primeiro disco, que é um disco para ser... Os 2 são, né? Esse que se chama Caetano Veloso e o outro que se chama Transa. São
discos para a gente ouvir de joelhos, como eu sempre digo no meu boletim da CBN. E há coisas antológicas ali, In the Hot Sun of a Christmas Day, e por aí vai. A própria música Maria Bethânia, Maria Bethânia, Send Me a Letter, e por aí vai. Mas ele grava Asa Branca a capela, né? E ele grava num ritmo absolutamente pungente, uma coisa que dói fundo. E ele ainda faz aquela percussão vocal, né? Aquilo é uma leitura que ninguém tinha feito até então e que, para mim, estabeleceu um marco, né? Asa Branca antes de Caetano, depois de Caetano. Ele vira coautor, né? Asa Branca, todo mundo sabe, é de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Drummond dizia isso, né? Quando viviam atrás dele para ele dar entrevistas. Ele ficou a vida inteira sem dar entrevista, depois, no fim da vida, deu algumas, né? Mas ele ficou um tempão sem dar entrevista, as pessoas iam atrás dele e a única coisa que se conseguia saber é que ele dizia que ele não tinha nada para dizer além do que já dizia nos poemas e nos textos dele, né? Que o resto ficava por conta de todo mundo, quem quisesse que fizesse a leitura que quisesse fazer, né? Então, acontece muito isso, sim, de haver uma outra leitura, enxergar coisas que ninguém tinha enxergado, ou dar ao texto ou à canção uma visão diferente. E é o caso de Asa Branca com Caetano Veloso, que é um soco no estômago. É outra música. O que eu acho só é que, nesse caso, aí é uma leitura de arranjo, né? E esse é um caso, no caso do Menino Amanhã de Manhã, como o Carlos fez com o Sem Fantasia, é um caso de você ler a letra e ter outro sentido. E ter outro sentido. Ela está localizada em outro sentido. E aí fica incrível, assim, porque de fato a música, não a roupa que você põe nela, mas a própria música, ela ganha uma independência. Ela passa a ter outro sentido dependendo do lugar onde ela está e por quem ela é lida. E dá, né? Dá para fazer recortes, né? Como fez o Carlos, né? Esse trecho. Essa Sim. música Sem Fantasia é do disco Chico Buarque, volume 3, de 1968. É um disco antológico do Chico Buarque. Ele fez os 4 primeiros LPs dele com esse nome. Chico Buarque, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Os 3 primeiros pela RGE, o 4º pela Philips, gravado um pedaço em Roma, não é? E nesse disco, o Chico Buarque, volume 3, que há retrato em branco e preto, né? Ela Desatinou, O Funeral de um Lavrador, né? Com um texto do João Cabral, A Revelia do João Cabral, que não gostava de... Como diz o Caetano naquela música, minha música vem da poesia de um João que não gosta de música, minha poesia vem da música de um João que não gosta de poesia, o João Donato, né? É aquela coisa, 2 Joões, João Donato e João Cabral de Melo Neto, né? E essa canção que o Carlos citou, ele canta com a irmã, com a Cristina, né? Canta com a Cristina, e é uma canção... lindíssima, canta um, canta o outro, depois eles cantam juntos, né, com partes distintas da letra, até que a letra se encaixa naquele refrão, e aí vê esse recorte que o Carlos fez, é bonito, e por aí vai. E eu acho que, no caso do Asa Branca, que eu citei, dá para a gente fazer a mesma coisa, porque não deixa de ser um outro, mesmo que tenha... sido a questão da roupa, do arranjo, nem há arranjo, né, porque é ele sozinho, né, um arranjo, entre aspas, né, um arranjo vocal, mas faz outra leitura, né, ou pelo menos encaixa em outro contexto, né. O disco, é bom lembrar, é do começo dos anos 70, né, e meu Deus do céu, né, meu Deus do céu. Tudo que você está falando, e você trouxe para o seu trabalho, com a língua, toca na base do fato de que a canção é a grande educação sentimental
do Brasil, não é? A partir da segunda metade do século XX. Ela formou o repertório das gerações. A gente simplesmente se constituiu sobre a base, né, dessa poesia cantada, que tem toda essa intervenção política, existencial, poética, né, porque é um alto nível de poesia foi atingido na canção popular. Você mostra isso, né? Sempre mostrou isso quando você aborda as canções, mostrando a complexidade, né, a riqueza delas, como é que aquilo tem os atributos da arte mesmo, que são esses, que são muitas camadas de sentido, né? E outro atributo da arte é esse, que o Carlos e a Mônica falaram, que você estava comentando, que é uma coisa que tem um sentido num dado momento, pode ganhar outro sentido num dado momento, sem perder, sem deixar de ser o que era antes, né? Porque ela vai, como se fosse aquele repertório que vai vamos dizer, vai incorporando aquilo que a gente vive e vai se transformando. De repente, acho incrível mesmo isso de ver, quer dizer, a relação do Centrão com o Bolsonaro como podendo ser esse diálogo poético que está na Canção Sem Fantasia. Curiosamente, a canção foi feita para Roda Viva, a peça, que depois foi feita para o Teatro Oficina, né? Recentemente, quando foi refeita a peça agora pelo Teatro Oficina, o Zé Celso transformou muito aquele personagem, que é do sujeito que é construído como um mito, que é o cantor popular, mas que é fabricado como um mito, numa espécie de Bolsonaro. Ou seja, curiosamente, né, essas duas coisas batem. Quer dizer, a canção, a peça, ela pode ser relida num novo contexto histórico, né, de resistência, e como gosta de dizer o Zé Celso, reexistência. Ou seja, a peça ganha num novo contexto, e ela passa a falar do momento que estamos vivendo agora, né? E essa canção também me é assim, muito querida, porque eu fui convidado há tempos para fazer com o Zé Celso um show na série do CCBB chamada Encontros Improváveis, que era juntar duas pessoas, né, muito diferentes e mostrar que elas têm assim o que fazer juntas. Aliás, eu conheci a Mônica no Teatro Oficina, e isso ainda é outra história, e ali, graças ao Zé Celso, né? Mas, voltando ao Encontros Improváveis, aí, a certa altura do show, a gente cantava músicas que eu fiz para a Oficina, mas aí o Zé Celso quis cantar essas sem fantasia. E aí nós cantávamos esse dueto, e era eu dizendo para ele, né? Você nunca vai crescer, né? Você vem tolo, que eu te quero todo meu. Né? E isso entre nós tinha um outro sentido pungente, maravilhoso, porque ele assumia aquilo, ele achava graça daquilo, porque ele se considera um maluco perante mim, né? Porque perante mim ou eu, hein, professor? Mas que é o fato de que isso não era engraçado, aquele encontro improvável, e a gente terminava a canção com um beijo na boca. Né? E aquilo está no Instagram, eu postei lá esse momento maravilhoso, e aí ele também dizia, está provado, não há encontro improvável. Né? Esse encontro improvável, né? Todos os encontros são prováveis. Ele dizia, ele improvisou na hora e tal. Estou dizendo isso aqui só para dizer que a mesma canção, né, ela vai ganhando sentidos e tal, e que está ligada, eu acho que tem razão também, Pasquale, a ideia de que é o arranjo que muda isso, mas é a dicção, o jeito de cantar. E acho que Luiz Tati nos explica isso, porque ele diz que a mesma canção você pode cantar afirmando o aspecto dançante, que é o aspecto somático que uma canção tem. Então, Luiz Gonzaga gravava aquelas coisas como o baião, que é um gênero dançante que estava sendo lançado para o Brasil. Então, a Asa Branca ganha um aspecto dançante que ao mesmo tempo
esconde um pouco o aspecto trágico, né, ou dramático que há naquela canção, né? Então, quando o Caetano canta, ele muda o registro, ele tira o que o Luiz Tati chama de tematizante, que é esse chamado rítmico, né, do baião, da dança, do shot, ou que seja, e passa a destacar o aspecto passionalizante, que é o que diz o Luiz Tati. Basta você esticar as sílabas na canção que a coisa muda de figura. Né? Quando ia a terra ardendo, né? Ele estica as sílabas. Quando estica as sílabas, aquilo ganha uma dimensão passionalizante, aquilo ganha uma dimensão de alguma coisa que você que está distante, você está em relação com a coisa da qual você tem saudade, que você tem desejo. É diferente de quando você está dançando, que a coisa encarna no seu próprio corpo, é imediata. Então, a mesma canção ou está muito próxima ou, de repente, está distante, né? E outro terceiro aspecto que o Luiz Tati chama é o figurativizante, que é o aspecto falado, quando, então, parece que alguém está falando com outra pessoa. Então, a mesma canção muda. E o Caetano é mestre, entre mil outras coisas, de fazer essa mudança, pegar a canção do Peninha, né? que era, digamos, que era assim tematizante, e ele torna aquilo uma coisa mais falada, que você vê alguém falando com alguém, né? Então, em suma, eu me entusiasmei aqui, né, porque isso é a continuação da conversa que a gente está falando, mas eu queria dizer o seguinte, que, Pasquale, você se tornou um interlocutor dos artistas da canção, porque você se tornou um grande mediador do fato de que canções podem ser legíveis como poesia, como arte, e a dimensão da nossa educação sentimental, e faz isso para muita gente, e passou a ser uma referência. Então, como você falou, o Caetano tem um prazer especial de estar com o seu trabalho, de dialogar com você, e Carlos Renaud, não é? Conversar com você ao fazer canções. Eu também tenho a música Pérolas aos Poucos, que uma amiga dizia, mas e ela dizia, está errado esse negócio. A Maria Emília Bender, grande editora, preparadora de textos, né? Eu jogo pérolas aos poucos ao mar, eu quero ver as ondas se quebrar. Ela falava, não, é que se quebrarem. Né? Aí eu falei, vamos ao professor Pasquale. E aí você fez todo um comentário sobre o que significa fazer uma escolha ou fazer outra, né? E que tem diferentes implicações. Então, sem entrar na questão da correção gramatical, de o que você privilegia quando você, né, pessoaliza ou não esse verbo. Aí o Arthur Nestroski falou, tá legal, então o professor Pasquale falou que poetas pode. Então, mas tudo isso eu estou dando aqui como exemplo desse bate-bola, né, que está ligado, volto à questão central, que é do lugar que tem, né, a poesia cantada para nós e tudo. Aí teria aqui duas questões, mas que eu levantaria. Uma porque o próprio Eugênio levantou e pediu a minha opinião, eu não posso vamos dizer, eximir de falar sobre isso, que é a ideia do fim da canção, né? Que eu acho isso. A canção, e o Chico Buarque, quando ele fez a famosa entrevista, dizendo que a canção terminou, ele não dizia que a canção não existe mais, ele dizia a canção tal como ele aprendeu, tal como ele se formou, que parecia um gênero do século XX. Esta canção, com melodia e harmonia requintadas, em que a letra é colocada, em que cada sílaba está ali nessa estrutura que ele aprendeu com Vinícius de Moraes e Tom Jobim, né? Numa época... poucos hiperbibasmos, né? Pois é. Então, isso tudo que numa época em que a televisão, que é o principal meio de comunicação do país, ela teve por alguns anos, o centro dela foi a canção, feita por jovens compositores, que são esses, que estão aí até hoje, né, grande parte deles. E ela foi
quer dizer, o centro da vida cultural no Brasil e tal. E hoje em dia existe a canção, ela passa por essa centrifugação que é do tempo que a gente vive. Tem muitas formas, muitos jeitos. Primeiro, ela não tem a coisa do rap, por exemplo, é porque a canção saía da classe média. E para pessoas que não estavam, os caras não estavam preocupados com harmonia, nem melodias, porque aquilo distancia, eles têm uma coisa rente, né? Rhythm and poetry, rap, ou seja, como diria o Lustaty, palavra falada e ritmada. Isso é que é a coisa. A dimensão melódico-harmônica não interessa para eles, essa distancia. Eles estão numa coisa muito em cima do lance, o Carandiru, né, como no Sobrevivendo no Inferno. Então, eu acho que hoje existe canção de muitas formas, e acho que, muito bem lembrado, o Carlos Renaud, que faz uma espécie de canção-manifestação, né? A canção de protesto, mas a canção em si é uma manifestação, porque ela é longa e ela é um verdadeiro ensaio sobre um assunto. Então, tem a canção sobre o agronegócio, a canção sobre demarcação, a canção sobre a Amazônia, ela dura 7 minutos porque ela aborda todos os aspectos daquela questão. 15, a da Amazônia. 15. Dura 15. Exato. E aí faz com toda uma gama de pessoas que se manifestam através da canção e tudo mais. E você, acho que falou também muito bem que o Renaud fazendo isso hoje, ele está fazendo uma coisa engajada em questões atuais e que tem importância política, mas é um poeta da canção com alto sentido estético, formado nesta canção que é o domínio poético da língua, etc., etc., né? E então essas coisas são fortes. Sobre Vandré, eu queria contar a vocês que recentemente, eu falando com um contato que eu tive com o Augusto de Campos, o poeta concreto, que se engajou nesta época na Tropicália, porque achava que a canção incisiva, política, é aquela que questionava a forma e usava a expressão de Mayakovsky, né? Revolução, forma, canção revolucionária, poesia revolucionária tem forma revolucionária, ou seja, você tem que mexer nos mecanismos mentais, mexendo na linguagem, né? Então, eu recomendo a todos a leitura de Balanço da Bossa e Outras Bossas, porque a reedição, ele acrescentou, né, Balanço da Bossa e Outras Bossas, do Augusto de Campos, é um livro fundamental. Desculpe, Zé. Não, exatamente, Pascoal. É o livro-chave, que mostra, é o primeiro livro que diz que a canção popular é poesia de alto repertório, de alta expressão, etc. A primeira vez que se disse isso, até aquela altura não se dizia isso e tal. Mas eu quero dizer que ele me escrevendo, ele falou assim: nós acertamos amando Caetano, mas eu errei não amando Vandré. Ele falou, porque Vandré é aquele que estava dizendo que os generais no Brasil estão aí para mandar no país, como se a gente tivesse que pedir aos generais a licença para saber o que podemos, ou que nem dá essa licença, porque eles é que decidem o que somos e seremos. Quem entendeu isso quem disse isso foi Geraldo Vandré, nessa canção, nesse trecho, inclusive, que você leu aí, né? Então, são todos esses aspectos de como que a dimensão da canção vai ganhando outras, né? Outras expressões. No caso, o Augusto de Campos, lendo Vandré como ele não tinha lido, e ele se penitenciando disto, né? E que, felizmente, hoje nós não temos essa pendenga entre defensores do conteúdo e da forma, né? Que a gente sabe que as duas coisas estão juntas aí, né? Então, nessa linha do Vandré, recomendo vivamente a leitura da contracapa do disco Canto Geral. É uma aula do Vandré, é uma aula de Brasil, uma aula de mundo, é um texto antológico. José Miguel
pega o com que roupa e agora eu vou mudar minha conduta, né? E que isso parece que o próprio Noel se empolgou pela questão da melodia do hino nacional, né? E dava certo, né? Cantar o hino nacional com a letra do com que roupa e vice-versa. Eu não tenho coragem de fazer isso aqui, Zé, porque eu vou desafinar. Mas você que é um grande cantor, além de tudo, você podia, por gentileza, mostrar isso aqui didaticamente, essa questão do... Esse é um bom exemplo do que o Luiz Tati fala, né? Porque é o seguinte, a melodia de Com Que Roupa, quando o Noel compôs, era agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Aí um amigo dele falou, peraí, isso aí é o hino nacional, né? Agora vou mudar minha conduta. Né? E ele não tinha percebido, porque a melodia é quase igual à da primeira frase do hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, certo? Pequena diferença, mas é isso, né? Mas ele não percebeu porque a melodia é a mesma, mas o ritmo é diferente, né? As acentuações. E a gente percebe se a gente cantar o hino nacional com o ritmo do Com Que Roupa e o Com Que Roupa com o ritmo do hino nacional. Porque se a gente cantar o Com Que Roupa com o ritmo do hino nacional, fica assim, agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Né? Imediatamente a música ganha absolutamente outro sentido, porque ela fica marcial, porque significa que as tônicas coincidem com a cabeça do compasso. Então, agora vou mudar minha conduta. Né? Então, é como se fosse um pelotão marchando. E a música perde todo aquele caráter cestroso, malandro, etc., né? que é próprio, muda completamente de sentido, né? Sem propriamente mudar a melodia. Agora, o hino nacional, se você cantar, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, prado retumbante. Imediatamente você admite, porque é uma coisa que os hinos não admitem, porque os hinos são hierárquicos, autoritários. Né? Por isso mesmo é proibido mudar o arranjo, porque sabem, né? Desde Platão, que se você mudar um detalhe na música, ela vai para outro lado. Né? Então, o hino é pá, 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 é ordem unida, é uma coisa que vem de cima para baixo. Agora, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, é toda uma coisa sinuosa, né? Que aí muda o país. Né? Eu acho que o dia glorioso que nós podíamos ter esperança é o dia que eu ver assim, a bandeira subindo na Olimpíada e aquilo ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, prado retumbante. Aí sim, eu acho que a gente se encontraria. Aconteceria nesse dia, Zé Miguel, aquilo que você diz sempre, né? Que é o Brasil que produziu tudo, né? O Brasil que produziu Villa-Lobos, que produziu Drummond, que produziu Machado de Assis, que produziu Guimarães Rosa. Esse Brasil não chega, né? Esse Brasil não... Eu lembro que o Hobsbawm um dia disse que, dessa questão de arte e não arte, ele disse quem que pode dizer que a seleção brasileira de 70, por exemplo, não chega àquilo que se chama arte, né? Então, a gente precisa colocar as coisas no devido lugar, né? E a música, eu agradeço a você pelo que você disse a respeito do que eu faço, dessa interlocução. Eu acho que a gente tem que colocar, sim, a nossa canção, que é formadora, sem dúvida nenhuma, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, né? Da nossa mente. A gente tem que colocar essa música, sim, onde ela deve estar, e ela é, sim, né? Arte de primeiríssima luz. Né? Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas eu tenho um negócio interessante que a gente você falou agora há pouco da questão do Sabiá, o Vandré no festival, mas essa questão é engraçado que ela é muito anterior
Eu, no começo da década de 60, ainda muito jovem, eu tive a oportunidade de participar como músico do começo da história da Bossa Nova aqui em São Paulo, né? E a gente fazia shows de estudantes, show de graça, ninguém ganhava nada, juntava aquele bando de gente fazendo show, inclusive Taiguara, que você citou, que era meu colega lá no Mackenzie, um monte de gente. E, no final, o grande sucesso também era de um cara chamado, apelidado de Carioca. O Carioca era o grande sucesso do final de todos os shows. Que era o Chico Buarque, né? Que era o Chico Buarque, né? Ainda estudante lá da Faculdade de Arquitetura, da FAU. E, no final dos shows, era uma tradição ele cantar uma música chamada Marcha para um Dia de Sol. E é engraçado porque, oficialmente, o Pedro Pedreiro, como você falou, seria a primeira gravação dele. Mas não foi. A primeira gravação é a Marcha de um Dia de Sol. E a letra, ele cantava junto com as irmãs dele, era super bonitinho. Era uma coisa assim, eu não vou lembrar direito, mas eu quero ver um dia nascer sorrindo e toda a gente sorrir um dia e ir embora, e aparecia, e o final era assim, eu quero ver o pobre ser feliz e o rico com o coração um dia. E fazia um super sucesso, agora todo mundo cantava junto, era super legal. Mais ou menos na mesma época, o Vandré também começou a aparecer com o primeiro sucesso dele, que era o Para Não Dizer que Não Farei de Flores, não é isso? Se não me engano. O Caminhando para Não Dizer que Não Falei das Flores. Tem a isso, música. Mas era mais ou menos. Ou não, eu não me lembro qual era a música do Vandré, mas foi a primeira que fez realmente sucesso dele. O Vandré gravou uma música do Baden e do Vinícius com uma cantora chamada Ana Maria, que é o Samba em Prelúdio. Eu sem você não tenho. Não, mas era uma coisa muito. Eu lembro, era uma das músicas já de protesto do Vandré. Sim. Era mais ou menos nessa época. E nessa época saiu uma crônica da nossa queridíssima Valnice Nogueira Galvão, né? Saco de Gatos. Que também está num livro dela, um livrinho dela chamado de Saco de Gatos. Saco de Gatos, é um livro antológico. E a Valnice dizia o seguinte, que essa música do Chico seria uma música muito passiva, que ele fala, eu quero ver um dia, vamos ver, vamos rezar para acontecer, vamos torcer. E o Vandré falava, não, vamos lá e vamos fazer acontecer. Então, essa era basicamente o tom da crítica da Valnice. Nada me tira da cabeça de que o Chico renegou essa música por causa dessa crítica. Uma vez eu perguntei para ele saiu de escanteio e não falou nada. Mas eu acho estranho a história ter sumido com essa primeiro sucesso do Chico. Foi a música que fez ele aparecer. Então, é engraçado. Então, essa contradição entre o Chico e o Vandré, que eu vi acontecer nos começos dos anos 60, vai ser reproduzida em progressão geométrica lá no Festival da Globo, décadas depois. Era basicamente isso que eu queria comentar. E falar também do poder da crítica, né? A crítica pode ser legal, mas também a crítica pode ser muito perigosa, mesmo vindo de uma pessoa maravilhosa, como é o caso da Valnice, né? A canção do Vandré pode ser porta-estandarte. Olha que a vida é tão linda. Chama-se porta-estandarte. Ele cantava com a Tuca, como alguém. Quem foi que escreveu? Né? A Tuca é uma cantora brasileira, não sei se vocês se lembram dela. Depois foi para a França e aí compôs com François Hardy, né? Coisas magníficas, belíssimas, né? La Question, que é uma coisa de louco, e outras coisas cantaram juntas e tal.
e a Tuca cantava com o Vandré. Tá? Incidentalmente, Pasquale, a Tuca era a cantora que também fazia mais sucesso nesses showzinhos dessa turma aí dos iniciantes da Bossa Nova paulista. Quer dizer, maestro, você esteve com Taiguara. Eu não estive com Taiguara, infelizmente. Eu gosto demais dele e acho Taiguara um dos injustiçados da música brasileira, porque a obra dele nunca é lembrada com a grandiosidade que teve, que tem. E valeria a pena ouvir com mais cuidado muitas das coisas que ele fez e aquele disco Imira e Pi, que é belíssimo, né? E eu tenho uma história com o Taiguara, que é o Taiguara morreu em 96, eu estava fora do Brasil, soube que ele tinha morrido, eu achei estava em Portugal e naquele dia os jornais chegavam lá no dia seguinte, jornal de papel, né? E eu vi o Estadão, vi a notícia da morte dele e quando eu voltei ao Brasil, a primeira coisa que eu fiz na Rádio Cultura foi fazer um programa, eu fazia o Letra e Música na Rádio Cultura, fiz um programa para ele, dedicado a ele, com canções dele e tal, e falando das letras e tal, e tal, e tal. O programa foi ao ar e imediatamente a produção lá recebeu um telefonema da viúva do Taiguara dizendo que estava no trânsito com chuva, procurando no rádio do carro informações sobre o que estava acontecendo, foi virando, mexendo lá no rádio, caiu numa música do Taiguara, parou, né, e ouviu, era o meu programa, o Letra e Música. Ela disse que ficou impressionada com a análise que eu fiz, que ela disse que parecia que estava ouvindo o Taiguara, porque o Taiguara dizia para ele as coisas que eu estava dizendo ali, né? E ali ela disse que queria falar comigo, queria me conhecer, e a gente se conheceu, de fato. A gente saiu algumas vezes para jantar com o médico que cuidou do Taiguara quando ele teve o câncer, o Dr. Rangel, e o Taiguara me é muito, muito querido, né? Muito querido, e essa coincidência de encontrar pessoas que estiveram com ele, né? Eu acho isso... Obrigado pela referência e, em suma, e se um dia você se encontrar com o Tarek de Souza, o Tarek foi colega de classe do Taiguara, no científico na época, então eles estudavam do lado da minha sala, os dois. Mas ele foi muito íntimo, o Tarek foi muito íntimo do Taiguara. Taiguara Tchalar da Silva, que ainda por cima era Tchalar, porque era o sobrenome da mãe, Taiguara Tchalar da Silva, o sobrenome do pai, o Birajara Silva, músico. E onde nasceu Taiguara? Nasceu em Montevidéu, que é uma cidade que eu amo de paixão. Então, é muita coisa. É isso. Fiquei sabendo, pela fala do Eugênio Butti, que você é professor de português e de espanhol. E eu me lembrei de uma coisa muito importante para a minha vida e que tem a ver com canções. Eu nasci na Bolívia, vim para o Brasil aos 10 anos de idade. E, aos 10 anos, eu fui direto para um tal de um curso de admissão ao ginásio, num colégio que o diretor era professor de espanhol e de português, o professor Idel Becker, que tinha até um livro sobre ensinar português e espanhol e tal. Bom, ele, depois de saber, né, eu fiz o primeiro dia de aula, foi um ditado que eu amarelei quando a professora falou assim, vírgula. Eu falei, meu Deus, o que é essa palavra, vírgula? Não existe. Né? Bom, tem muitas histórias, é muito legal, mas o que é mais importante é que ele chamou meus pais, que era eu e minha irmã mais velha, e disse o seguinte, se essas meninas não falarem português em casa, elas nunca vão conseguir falar, deixar de misturar com o espanhol e confundir e ter os sotaques. Bom, a minha irmã ainda era mais velha, ficou com um pouco de sotaque, ninguém acredita
que eu vim de algum país de fala castelhana, no caso, né? Mas o que eu quero contar é que, então, como que eu me abracei essa língua portuguesa? É porque, na época, eu cheguei em 58, e foram os anos do sucesso, né, do Chega de Saudade. E tocava com a Elisete Cardoso, né, e depois com o João Gilberto, o dia inteiro na rádio, né? E eu ficava ouvindo, e eu aprendi, eu posso dizer que muito do que eu aprendi da fluência no português foi graças ao Chega de Saudade, e que é, na verdade, um dicionário inteiro, né? Porque são muitas palavras e você estava falando também da dicção, de quem canta, tal, e isso aí teve uma influência muito grande na minha vida. E a segunda coisa que eu quero falar, rapidinho, eu vou jogar uma pergunta para você, né? Aqui foi mencionado aquela história de que talvez a fábrica fechou. E a minha pergunta é a seguinte: será que a fábrica fechou ou ela abriu os portões? Eu nunca fui professor de espanhol, embora tenha estudado espanhol, eu nunca exerci o ofício. O Eugênio que falou. Não, o Eugênio falou com razão, porque, de fato, eu estudei espanhol na universidade, mas nunca exerci o ofício de professor de espanhol. E tive a sorte de ter tido professoras na universidade, professoras de língua extremamente competentes e de literatura também, hispano-americana, memoráveis. E só para elucidar, para não me estender muito, no primeiro dia de aula de espanhol, na aula de língua, né, a professora fez um círculo e pediu a cada um dos alunos, nós éramos poucos, né, pediu a cada um dos alunos que dissesse por que estava lá estudando espanhol, né, por que língua espanhola na universidade. E por aquelas coincidências da vida, eu fui o último a falar, não sei se por causa do círculo e tal, e todo mundo que falou antes citou razões profissionais, não, porque eu trabalho, eu devo chegar lá, porque no meu... Todo mundo tinha razões, embora fosse todo mundo muito jovem, né? Todo mundo com seus... na flor da idade, né? 19, 18 e tal, não sei o quê. As razões foram comerciais, né? E quando chegou a minha vez, eu disse, porque eu sou ítalo-brasileiro, eu nasci no Brasil, de família italiana, na minha casa sempre se falou italiano, eu aprendi a falar em italiano, e depois eu fui aprender português, né? E nasci no Brasil, eu nasci na América do Sul, e se eu não dominar a outra língua que se fala na América do Sul, eu tenho um monte de irmãos aqui na América do Sul que falam uma língua que não é a minha, então essa é a minha razão de querer estudar espanhol. A professora ficou encantada e pronto, ela me adotou daquele dia em diante e eu virei o pimpolho dela, né? Eu não sei se a fábrica... a minha resposta em relação àquela pergunta sobre isso, pergunta do Carlos, eu mesmo disse que eu não tenho certeza absoluta disso, muito pelo contrário. Então, talvez a fábrica esteja realmente com os portões abertos, e por isso mesmo, como essa fábrica é grande e ela tem vários setores, né, esses setores todos estão aí, né, falando, cada um do seu jeito, e fazendo, né, fazendo o seu trabalho e passando a sua mensagem, dando o seu recado, e a gente precisa abrir a mente e o coração para isso, né? Eu fiz um programa com o Chorão, né, na TV Cultura, né, o Nossa Língua Portuguesa. Eu fiz um programa com ele. Aliás, o meu programa era absolutamente aberto. Eu levei Deus e todo mundo ali, sempre valorizando todos os aspectos da língua, da cultura e tal. O programa ficou no ar 20 anos. E quando eu levei o Chorão, quando eu levava, fosse quem fosse, eu estudava o trabalho daquela pessoa, né? Eu lia, ouvia, fazia. E quando eu levei o Chorão, fizemos o programa e lá pelas tantas ele diz, mas eu estou impressionado, eu não tinha a menor ideia de que você conhecesse tão bem assim a minha obra.
pô, era obrigação, né? Primeiro, obrigação profissional, né? E obrigação mesmo de estudioso, né? Tem que estudar. Então, e a obra dele tem um valor inestimável, né? Inestimável, com mensagens muito fortes, né? Então, acho que é por aí. A gente não tem tempo, infelizmente, eu sei que não tenho tempo para entrar nessa fábrica em todos os setores, lamentavelmente, mas que a fábrica está aí funcionando, está. Eu sempre acho que todo mundo sabe muito mais do que eu, acho mesmo, não é falsa modéstia, não é nada. Eu sempre tive esse comportamento. Trabalhei na Folha 30 anos, escrevi mais de 1000 textos, e eu sempre, antes de publicar os textos, sempre pedia a 2, 3 pessoas que lessem, porque queria ouvir opiniões, queria, né? Em suma, queria ver como aquilo caía, como aquilo batia. Eu luto muito, há muitos anos, para levar conhecimento, né, para as pessoas. Eu não tenho medo de dizer que, nem medo nem vergonha de dizer que popularizei essa questão da língua, porque muita gente que se diz de esquerda e que é de esquerda e que fala em nome do povo tem vergonha do povo, tem medo do povo, e eu, felizmente, sou conhecido nas ruas, eu ando pelas ruas e o faxineiro vem falar comigo. Isso é um negócio, sabe? Me conhece, sabe quem sou eu e sabe o que eu faço, e não tem medo de falar comigo. Eu acho isso absurdamente gratificante para o meu trabalho, né? Se eu puder deixar um recado firme e forte, ouçam com atenção. Quando eu era moleque, eu ouvia música. Eu ouço música desde cedo, desde sempre. Eu ouço música desde os 7 anos de idade, com Walter Silva no rádio. E eu ouvia na Rádio Bandeirantes, à noite, radinho de pilha, no quarto, né? Um programa que os mais velhos certamente vão lembrar, querido maestro Moraes Sarmento. Lembra o Moraes Sarmento? Né? Que fazia um programa noturno na Rádio Bandeirantes. O programa só não ia ao ar quando havia futebol. Quando havia transmissão de futebol, não havia Moraes Sarmento. Aliás, aqui perto de casa há uma rua, Moraes Sarmento, a rua em homenagem a ele. E o Moraes Sarmento, naquela época, década de 60, só tocava música velha. Então, imagine o que era a música velha em 60. Né? Era a música dos anos 30, 40 e por aí vai. E eu, um moleque, ouvindo música velha. Eu ouvia, quer dizer, essa minha relação com a música é desde sempre, né? Desde sempre. E quando eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos, que eu já trabalhava e ganhava meu dinheirinho e comprava meus discos, eu ouvia os discos com os encartes na mão. Eu lia a letra, sabia quem tocava bateria na faixa tal, quem tocava, porque os encartes eram produzidos assim, com esse capricho todo, né? E a minha mãe, aliás, hoje faz 1 ano da morte da minha mãe, exatamente hoje, dia 11 de setembro, e a minha mãe passava de vez em quando pela sala, quando eu estava ouvindo música naquele vitrolão Telefunken, né? Eu estava ouvindo com um negócio na mão, ela dizia, vai estudar. E eu dizia para ela, eu estou estudando.